Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com a presença ilustre da Luma. A Luma ela tem 30 anos, ela é natural da Lapa, região metropolitana de Curitiba. Ela é professora de redação, empresária e atualmente vive em Portugal, na cidade de Coimbra, em virtude de um doutorado sanduíche lá na Universidade de Coimbra, que é uma das mais famosas do mundo. Luma, muito obrigado pela tua presença. A gente vai conversar bastante sobre o seu período aqui em Portugal, essa experiência que você está tendo. Muito obrigado pela tua presença. E, lógico, vamos conhecer a sua história toda. Eu que agradeço pelo convite. Oi para todo mundo. Oi, Fábio. Estou muito empolgada de estar aqui, muito feliz para compartilhar as aventuras portuguesas, né? Porque tem muito choque cultural se a gente for comparar Brasil e Portugal, então sempre tem muita história para contar. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um passo atrás para conhecer um pouquinho da tua história e depois eu quero saber de agora e também, naturalmente, dos seus planos aí para o futuro. Então, você é natural de uma cidade, né, é próxima à capital, né, próxima a Curitiba, né? E deixa eu fazer uma pergunta aqui: como que é viver em Curitiba? Porque Curitiba é maravilhoso. Mas como é ser uma criança em Curitiba? Pois olha, é realmente muito gostoso, assim. Eu sou da região metropolitana, então, de uma cidade pequena, 50 mil habitantes, então Curitiba para a gente era a cidade grande, o grande objetivo da vida. Você sabia que você venceu na vida quando você conseguia morar na capital, sair da cidade pequena e ir para a capital, então tem essa magia. E eu sei que Curitiba tem uma reputação dentro do Brasil excelente também, né, em relação à qualidade de vida e tal. Eu acho que quando a gente está lá inserido, a gente não percebe tanto essas qualidades como quando a gente está em outros lugares. Mas hoje que eu já morei em alguns outros lugares, eu consigo perceber que realmente é uma cidade muito valorosa. Sim. Algumas pessoas falam até como uma cidade modelo, né? Que às vezes, dependendo, né, da referência das pessoas, é como se é uma cidade que está no Brasil, mas que é como se você estivesse fora do Brasil, né? E aí se fala a respeito da própria segurança, a respeito da educação das pessoas, fala também da limpeza, né? É uma cidade muito limpa, né? Não sei como está agora, mas pelo menos quando eu conheci você tinha essa referência. E, assim, eu percebo que tem um diferencial, assim. Não sei se, foi o que você disse, né? Às vezes quem está vivendo ali não pensa tanto isso, né? Eu acho que assim, é uma cidade que tem muitos contrastes, mas que a maior parte das pessoas não sabe. Então, nem todo lugar é limpo, não é em todo lugar que as pessoas são educadas, mas em geral, assim, é uma experiência muito boa estar lá. Algumas pessoas estranham um pouquinho o jeito mais fechado dos curitibanos, dos paranaenses, né? De interagirem um pouco menos, e eu acho que isso é verdade em muitos casos, claro que não dá para a gente generalizar, mas eu acho que tem sim características bem específicas e bem legais. E você acha que, de repente, essa questão de ser um pouquinho mais fechado pode ser uma herança cultural, assim, de algumas regiões da Europa que são mais frias um pouco? Porque tem essa Acho que coisa também, sim. né? Eu acho que sim. A gente tem uma colonização muito forte alemã e italiana, tanto que eu tenho origem nesses dois países. Meus bisavós, tataravós vieram desses países, então pode ser isso. Acho que pode ter influência do clima também. E eu acho que o curitibano ele tem às vezes uma distância como forma de respeito, de dar mais privacidade para as pessoas e de ter mais privacidade também, que às vezes é encarado como uma antipatia, mas nem sempre é o caso. E nem todo curitibano ou pessoa que nasceu perto de Curitiba, como é o meu caso, é mais fechado, porque eu faço amizades de infância, assim, na fila do mercado. Então, há muitas exceções. Não, muito legal, muito legal. Não tem como generalizar, né? Não tem como. Cada pessoa é de um jeito, e lógico, você pode ter um traço cultural de repente, né? Mas
visite Curitiba, né? Conheça Curitiba, conheça curitibanos e, naturalmente, o Paraná também, que Sim, tem crescido muito, né? Inclusive. Mas, então vamos lá. Você nasceu, o seu foco, ele era também, como o das outras pessoas da sua cidade, ir para Curitiba? Você, sim. então, foi fazer faculdade em Curitiba? Foi essa a sua jornada? Exatamente. Foi assim que eu consegui, né. Até gostaria de ter ido antes, mas não foi possível. Vim de uma família como a maioria das pessoas no Brasil, uma família com muitos altos e baixos financeiros, então Uhum, fases melhores, fases piores, e você se deslocar para a cidade grande é um custo muito maior de vida do que você se manter nas cidades menores, né. Então, eu consegui ir para lá para estudar na graduação, mas eu não consegui morar ainda nessa época. Então, eu ia e vinha todos os dias da minha cidade. Não só eu, como uhum, inúmeros jovens fazem isso lá, tanto que tem transportes que levam a gente todos os dias e trazem. Então, é uma coisa bem comum esse uhum. translado literalmente diário, assim É, mesmo. um E pêndulo, né, aí da foi cidade ficar interessante. Exatamente. Foi assim que eu consegui começar a experimentar outra cidade, sabe. Uhum. E uma curiosidade, você já desde pequena, adolescente, você já tinha essa visão de ser professora? Porque isso muitas vezes desperta quando é criança, e outras pessoas vão despertar mais tarde. Como é que foi contigo? Porque é diferente. Sim, assim, eu brinquei de professora, né, brinquei de escolinha, mas não com uma brincadeira especial, era mais uma brincadeira, assim, nunca tive esse sonho, nunca tive essa pretensão. Venho de uma família de professores e acho que por isso nunca pensei em ser professora, porque a gente escuta coisas muito ruins sobre a Sim, área da educação, então sim. eu escutava dos meus familiares, tipo: "Faça qualquer coisa menos isso, pelo amor de Deus". Eu acho que quase ninguém da minha geração queria ser professor ou professora, sabe? Era realmente uma área que estava nos nossos maiores pesadelos, super desvalorizada, sem Incrível. muita perspectiva de ascensão social. Então, como a gente, não só eu, como as pessoas do meu colégio, da minha sala, a gente foi criado muito assim para estudar, para ter a oportunidade de estudar que os nossos pais não tiveram, a gente tinha a obrigação de dar certo com esses estudos, né? De conquistar melhores condições financeiras, melhores remunerações. Então, nem passava pela cabeça escolher uma carreira que, na nossa visão, na época, e em parte isso é realidade, é uma área muito propensa ao fracasso, principalmente financeiro, em termos de saúde mental também, sabe? Então, não foi um sonho nem na minha infância, nem na minha adolescência, nem no meu pré-vestibular. Eu Ah, queria ser professora. caramba! Então você chegou a fazer uma outra, chegou a começar uma faculdade, depois você trocou, foi isso? Não, eu entrei em letras direto, mas como segunda opção. A minha primeira opção era jornalismo, eu gostava de escrever, mas não que eu tivesse muita clareza sobre o que era ser jornalista ou como era ser professora ou qualquer outra coisa. A gente tem uma visão muito falha no pré-vestibular, né? A gente não tem uma visão clara da realidade. Mas eu gostava de escrever, recebia boas notas na escola com as coisas que eu escrevia, então eu pensei, acho que eu quero ser jornalista. Também assistia muita comédia romântica, né? Aí sempre tem a protagonista lá trabalhando numa editora, numa revista de moda. Então, eu acho que no fundo eu me imaginava como elas, assim, morando em Nova York, Legal. andando pela Times Square super atrasada, com meu café na mão, Muito o bom. assistente correndo atrás de mim, sabe aquela coisa bem, bem fantasiosa? Eu acho que tinha um pouco disso. Que legal, que legal. Eu, Sim. curiosamente, sou filho de professores também, né? No meu caso, os dois são de matemática. E tanto meu pai quanto a minha mãe. E eu cheguei também a pensar em fazer, né, ser professor, no caso, mas aí no caso era de geografia. Eu sempre gostei dessa coisa de geopolítica, né, um pouco também da questão econômica e tal. Não, nunca pensei em matemática. A matemática era meu fraco, né? Mas essa coisa mais de história também, gostava muito. Então, tem essa questão da influência, mas também eu ouvia tudo que você ouvia também. Salário baixo, aluno que não fazia nada, aquela confusão. Exatamente, muito estresse,
para pouca recompensa, né? Corrigindo prova, né? Além da jornada de trabalho em si, a jornada posterior, que era, na época, meus pais, né? Preparando prova, né? Nossa, que doideira, realmente é complexo, mas é uma coisa apaixonante, né? E é legal uma coisa que você falou aqui, porque você tinha uma paixão originária que era escrever, né? Então, isso foi te Escrever. abrindo os leques para onde eu posso escrever, né? Ou sobre o que eu Exatamente. posso escrever, né? E aí que acabou Sim. te levando para a universidade, né? Então, meu plano era fazer jornalismo, mas a minha nota não deu para jornalismo, a concorrência era muito maior e eu consegui entrar em letras. E pensei, bom, essa é uma maneira de eu chegar no mercado editorial. Só que logo no segundo período eu comecei a estagiar por necessidade financeira mesmo, comecei a dar aula e eu me apaixonei. Então, tipo, durou 6 meses a minha ideia de ir para o mercado editorial. A partir do segundo período eu já virei prof real oficial mesmo, tipo, é isso que eu quero fazer da minha vida. E assim foi, fui professora de escola pública e privada, educação básica, né? Durante acho que uns 7 anos, assim. Então, durante toda a faculdade, depois que eu terminei a faculdade por um tempo também. Legal. E aí, no caso, quando você fala educação básica, são crianças, né? Idade, faixa. É, do sexto ano até o ensino médio, Ah, até o sim. terceiro ano. Ah, então já é uma. Pô, ele tá de brincadeira comigo. Cara, não tá legal assim. Cara, ele. Só um segundinho, por favor. Tá bom. Desculpa. Sem problemas. Minha esposa foi buscar o outro, aí esse aqui ficou na roda. Eu já estou chegando já, desculpa mesmo. Imagina, não se preocupe. Então, vamos lá, ele me desconcentrou de novo. Poxa, eu estava falando com você, meu Deus. Que a gente estava falando que você perguntou, eu falei educação básica e até o ensino médio, Perfeito, e perfeito. aí você ia falar alguma coisa. Perfeito, vamos lá. Então, no caso, a educação básica, quando você diz, são crianças, ou já é mais ou menos qual idade ali? Do sexto, no meu caso, era o ensino fundamental 2, então do sexto ano ao nono ano, e ensino médio também. Ah, perfeito, perfeito. Então já pegava, já até ajudava então as crianças para o vestibular também, né? Porque já Exatamente. Foi assim que eu comecei. interessante demais. E assim, eu vou falar uma coisa para você, abrir meu coração. Eu amo escrever. Isso é muito raro, Eu eu ouvi. gosto Geralmente eu demais. escuto o contrário. Ó, eu amo escrever. Não gosto tanto de ler. Sim. Aí eu vou tentar me justificar aqui para não ser cancelado. Tá bom. O que eu penso sobre a leitura? Eu penso a leitura como sendo uma forma de aprendizado. Quando eu era um aluno, naturalmente, eu gostava muito de prestar atenção na aula. Eu aprendia muito ouvindo o professor, o exemplo do professor. E na minha geração, nós somos praticamente da mesma geração, a gente não tinha YouTube para ver depois a mesma aula, né? A gente não tinha recursos de um Google da vida. Então era o livro ou a apostila, o que você anotava no caderno e o que você assistia do professor, e só. Não tinha Sim. mais tanto recurso assim, né? E eu me lembro que os meus cadernos, eles eram muitos, com muita coisa escrita, porque era uma forma que eu tinha para poder aprender, era uma forma que eu tinha para poder gravar. Eu escrevia, copiava e tal, e prestava atenção. Conforme o professor ia falando, eu ia Sim. escrevendo, criando tópicos, módulos ali, né, daquilo que ele falava, e era uma forma muito grande de aprendizado para mim. Mas a leitura não. Uhum. Eu ficava meio cansado na leitura, me dava uma sonolência e tal. É isso mesmo?
Muita gente tem até medo de tocar nesse assunto comigo ou com qualquer professor de português, né, mas eu não enxergo dessa forma, assim, tão terrorista. Eu acho que muitas vezes a leitura é colocada num pedestal que, em vez de gerar uma valorização dos livros, acaba gerando um distanciamento. Faz com que as pessoas se sintam culpadas, por exemplo, por não lerem, ou inferiorizadas por não gostarem de ler, e eu não vejo dessa forma. Eu acho que a leitura é uma linguagem, né, a linguagem escrita, e por muito tempo a gente só teve isso praticamente, né, mas que existem inúmeras formas de você se desenvolver. Uma delas é os livros, é algo maravilhoso. Se a gente fala de literatura, a gente está falando de acesso à arte, mas não é tudo. É muito bom, mas não é tudo. Então, fica tranquilo que ganhou a bênção da professora de português aqui, de que não tem problema nenhum se você não se enxerga, não tem na sua identidade essa coisa do leitor. Por exemplo, eu me tornei, né, depois do boom dos podcasts, por exemplo, um consumidor absurdo de podcasts, por exemplo. E Eu eu gosto também. naturalmente de séries, de filmes, de documentários, de histórias baseadas, de filmes baseados em fatos reais e tal. Então, eu percebo assim, existem, de fato, como você bem disse, tem várias formas de aprender, né? Sim. Mas não se deve desprezar. De fato, eu digo aqui com tristeza, que eu gostaria naturalmente de ser um melhor leitor, mas eu amo escrever. Eu gosto muito. Já é uma grande vantagem. E eu acho que, assim, em relação ao livro, geralmente, quem não gosta de ler não encontrou o livro certo. Não teve, principalmente no momento de formar identidade, de tipo, eu sou leitor ou eu não sou leitor, não teve, às vezes, acesso, por sorte, a um livro com que você se conectasse. Então, os livros que chegavam até você não eram de seu interesse, ou não teve também uma mediação apaixonante, um professor, uma professora que fosse apaixonado por aquilo e que tivesse técnica para envolver os alunos numa história, não em ler, não na literatura, porque isso dá medo, isso afasta, mas na história em si, o que por consequência faria com que talvez você e muitas outras pessoas gostassem de ler hoje. Então, eu acho que isso para tudo, para matemática, para absolutamente tudo, assim, a mediação é muito importante. Vira quase uma punição, né? Exatamente. Você tem que Ler ler é esse uma livro. punição. Você tem que ler, você tem, né, aquela coisa, e não o prazer, e não o próprio debate daquilo que está sendo lido, né? Porque quando Exatamente. você sai do que está escrito friamente e vai para a imaginação e vai para o debate, você ganha muito mais. Você pode gerar muito mais interesse, né? Sim. Então, é interessante isso. E você começou a trabalhar, dar aula, teve essas experiências, falou que deu aula por 7 anos, né? Mais ou menos, não é É, isso? sim. E aí foi a virada para fazer esse doutorado? O que veio aí na sua Não. cabeça? Ainda não? É como se minha cabeça tivesse 2 linhas, assim, a linha acadêmica e a linha profissional. Então, academicamente, eu fiz graduação, mestrado e agora estou no doutorado, né, em doutorado sanduíche, muito por quase que um hobby, assim, uma paixão mesmo, um desejo por desenvolver pesquisa e tal. No começo da faculdade, eu enxergava que essa vida acadêmica ia me levar até a vida profissional que eu queria, que qual é o topo da cadeia alimentar de um professor? É ser professor universitário. Então, esse era o meu grande objetivo. Só que nesse meio tempo eu criei um canal no YouTube de redação. Que E legal. aí tudo mudou. Não do dia para a noite, não sou a pessoa que estourou, que, nossa, o vídeo viralizou e minha vida mudou do nada. Não, foi uma construção aos poucos. Eu criei meu canal, no ano seguinte eu lancei meu curso online de redação, levei isso em paralelo com o meu trabalho na escola durante anos, até que chegou um ponto que eu exonerei, já era concursada, exonerei meu concurso e fiquei só com o meu negócio, mas continuei estudando, continuei a carreira acadêmica mesmo sem um objetivo assim concreto. Ah, vou usar isso para tal trabalho, mas como uma forma de agregar mesmo a minha formação, ao meu desenvolvimento intelectual. Então, hoje eu estou no doutorado de sanduíche aqui em Portugal. Por quê? Porque eu gosto, porque era um sonho, e claro que indiretamente isso afeta muito o meu trabalho, porque eu sou professora. Mas não é um pré-requisito para o que eu faço hoje, né. Aham, que legal, cara, que legal.
porque você está dando, né, um upgrade na sua carreira, né? Está tendo essa experiência, isso eu quero ouvir de você, né? Porque você teve a comparação, você pode fazer hoje a comparação de como que foi a graduação, o mestrado no Brasil, e agora essa experiência fora. Queria muito ouvir isso de você. O que você está achando dessa questão? Ah, eu tô achando incrível. Eu já queria fazer um intercâmbio, ter uma experiência fora desde a graduação. Então, eu vivia pesquisando, principalmente países de língua inglesa, porque eu estava aprendendo inglês e queria muito me desenvolver nisso. Então, estava sempre pesquisando, mas encontrava sempre muitas barreiras. Até, sei lá, entender o edital, traduzir os documentos. Em alguma etapa do processo eu ficava. Então, eu nunca nem cheguei ao final de um processo seletivo de uma bolsa. Nunca, em alguma etapa, eu travava. Depois, o mestrado é muito curto, são só 2 anos, então nem existe muito. Só se você fizer o mestrado inteiro fora, né? E aí, quando chegou o doutorado, eu meio que já estava me imaginando com experiências no exterior como turista ou morando independentemente da minha carreira acadêmica, porque sempre foi um sonho, eu gosto de aprender outras línguas. Então, eu desassociei, tipo, não consegui uma bolsa até agora na graduação e tal, tudo bem, não tem problema, com o meu trabalho, com o meu dinheiro, eu vou dar um jeito disso acontecer eventualmente. Eis que surgiu a oportunidade de me candidatar para uma vaga do doutorado sanduíche. O doutorado sanduíche é uma bolsa para você fazer uma parte do doutorado fora do Brasil, por isso que o nome é sanduíche. É como se o pão do sanduíche fosse a experiência no Brasil e o recheio fosse uma experiência no exterior, em qualquer Legal. lugar do mundo. E aí deu certo de eu vir para cá. Então, já aos 29 anos, depois de mais de 10 anos que eu estive na graduação e tentando outras formas de ir para fora do Brasil, acabou dando certo de vir para cá. E eu fiquei muito surpresa, porque é super, super concorrido o doutorado sanduíche. Geralmente é uma vaga só, então só passa Uau! uma pessoa. E aí são muitas inseguranças que a gente tem a nossa mente tentando sabotar a gente o tempo inteiro. Então, para mim, é surreal estar aqui. Acho que não caiu a ficha ainda, para ser sincera. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, que eu imagino que seja a pergunta de toda a nossa audiência aqui. Para você concorrer a uma vaga dessa, é através, primeiro, né? Você faz essa solicitação na universidade brasileira, por exemplo, ou você fala primeiro com a universidade, no caso aí portuguesa, e essa universidade portuguesa vai ter um convênio com a sua brasileira. Como é que é essa dinâmica? Existem várias formas. Como que foi no meu caso? No meu caso, eu sabia que eu queria sair do Brasil. Poderia ser para qualquer lugar que tivesse uma língua, ou língua inglesa, ou português, ou francês, que é uma coisa que eu já estava estudando. Legal. E eu sabia que tinha esse edital. Então, esse edital é de instituição brasileira, né? Uhum. Da CAPES, do CNPq, tem várias instituições que têm essas bolsas. Ok. Mas, para você se inscrever, você precisa já ter sido aceito pela universidade estrangeira. Então, você tem que fazer um corre mesmo de ver se o teu orientador tem algum contato de algum professor, que foi o meu caso aqui. Meu orientador fez a ponte, tem uma professora daqui que ele conhecia, ele já tinha mandado outros orientandos para cá. Então, é meio nebuloso. Se eu tivesse que fazer isso sozinha, eu ia ter que, sei lá, caçar alguém, mandar um e-mail e pedir uma oportunidade, sabe? Uhum. Mas eles geralmente aceitam. A gente acha que não, até porque eles não têm perda nenhuma com isso, porque o Brasil vai se responsabilizar financeiramente pela tua vinda. Pelo menos Hum. parcialmente, como acontece na prática, né? Mas, então, para eles é super tranquilo receber pessoas de outros países. E aí, no meu caso, esse professor fez a ponte, senão eu teria que, de alguma forma, pesquisar alguém, entrar em contato nesse meio tempo. Então, Sim. entre saber que vai abrir o edital e fazer a inscrição, você tem que correr, conseguir essa aprovação, esse professor vai mandar uma carta, mas não é certeza que você vai, porque aí começa o teu período de aplicar mesmo para aquela Sim. vaga. E quanto tempo, no seu caso, né, ou se você tiver uma informação da média que demora essa conexão toda, né? Porque são duas pontas que precisam estar ligadas, né?
E você no meio dessa história, porque tem a tua disponibilidade também, né? Então, de repente, você está trabalhando num local, você vai ter que ver com se tem como fazer uma substituição com o local que você trabalha, porque ele é presencial, né? Exatamente. Varia de edital para edital, de faculdade para faculdade. Um edital anterior ao que eu passei foi super rápido, foi uma coisa assim, sei lá, se fosse uma semana para você se inscrever, foi meio relâmpago, assim, tanto que muita gente nem conseguiu se preparar a tempo. O meu edital já foi mais longo, então todo mundo teve mais tempo para se preparar, até porque você tem que escrever um projeto do que você vai vir fazer aqui, por que isso é importante, por que esse lugar, por que esse país, por que essa universidade, por que esse orientador, tudo você tem que argumentar, tem que justificar. De que forma que isso é importante para a tua pesquisa, no caso do doutorado é a tese. Então, é bastante trabalhoso. E é por isso que, mesmo sendo poucas vagas, às vezes sobram vagas, porque as pessoas não conseguem chegar até o final desse processo de inscrição. Sim. Muitas vezes ficam assustadas, é realmente muita novidade, muita nebulosidade, muita ansiedade. Então, isso é muito triste, saber que mesmo tendo oportunidade, às vezes essa verba volta. E uma coisa curiosa também que eu queria saber com você naturalmente você tinha ali uma pessoa como uma referência na sua universidade brasileira. E foi isso que foi decisivo para que fosse escolhido Coimbra, ou já estava na sua cabeça focar em Coimbra? Não, foi totalmente o contato que meu orientador tinha. Tem várias coisas nesses processos que são muito menos românticas do que parecem, assim, né? Então, no caso, meu orientador, ele tinha um contato na França, que era a minha prioridade, tanto que eu estava estudando francês para isso, para estudar em Paris, e um contato aqui. Só que esse professor da França já estava se aposentando, então minha chance com ele seria menor. E aí a gente fez esse plano B de vir para cá. Eu nunca sonhei em morar em Portugal. Eu nem tinha uma visão muito clara de como que era Portugal. Tinha até assim um preconceito, uma sensação que às vezes Portugal era uma coisa meio atrasada, meio não tão legal quanto outros países, e eu estava redondamente equivocada. Esse lugar é muito legal, tem muitos aspectos, assim, era realmente uma ignorância minha, literalmente ignorância, gigantesca. Então eu dei sorte de alguém tomar essa decisão por mim. O que eu tive que fazer é estar muito disposta e me conectar com essa professora, estudar o trabalho dela, pensar de que forma ela poderia me ajudar no meu trabalho, fundamentar isso tudo muito bem, fazer um bom plano de estudos que justificasse eu estar aqui. Então a gente monta um cronograma, tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que entregar. Muito bom. Você vê a importância das conexões, né? Às vezes uma oportunidade está diante de você na universidade que você estuda no Brasil, e você pode ter uma experiência fantástica fora, e às vezes a falta de informação, né, a falta de conexão vai te impedir de ter uma questão tão, lógico, para a própria vida, mas também para o currículo, né? Porque Exatamente. é um upgrade absurdo essa experiência, né? E assim, o que é tão legal, né? Coimbra é uma das maiores universidades do mundo, de referência. É de 1200 e pouco, se eu não me engano. Acho que nem o Brasil. 1290, é muito antigo. Enquanto eles estavam estudando, o Brasil, que, cara, nem pensava em Brasil ainda, né? Como nós conhecemos hoje, no caso, lógico que tinham habitantes, mas como nós pensamos hoje, como conhecemos, impensável, né? E eles já estavam se formando, fazendo teses, estudando. É loucura um negócio desse, né? É muita loucura, é um lugar assim. Eu não conhecia, não fazia a menor ideia. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei em completo choque assim, com a grandiosidade desse lugar. Primeiro que a universidade é onde já foi um castelo. Começa por aí. Você está chegando na cidade, atravessando a ponte, quando você vê um castelo e fala, nossa, que lindo! É a Universidade de Coimbra. Então é uma coisa assim já fora do normal. E tem uma reputação, uma estrutura muito grande. Eu gosto muito que a Universidade de Coimbra ela tem dois pilares
que trabalham juntos, que é o pilar da tradição, obviamente, ela é histórica e muito tradicional, mas também da inovação. Então você vê essas duas coisas convivendo. É uma faculdade que não parou no tempo, ela ainda desenvolve pesquisa de ponta, mesmo tendo quase 1000 anos de existência, né? Isso é muito doido. E a cidade de Coimbra, né? Ela vive a universidade, né? Sim. É uma marca Sim. registrada da cidade, né? Coimbra é um distrito, né? Um estado, né? Mas você tem ali aquela vivência, né? Dos campos, né? Sim. Dos alunos. É uma cidade que naturalmente acaba tendo essa questão mais jovem também por causa dos alunos, né? Esse movimento, né? De jovens também. Eu estive em Coimbra no ano passado Ai, e que legal. poxa, é maravilhoso. É um lugar maravilhoso de se viver, né? E também, óbvio, a questão da educação em si é diferenciado mesmo. Os campos lindos, né? É lindo o local, né? É muito conservado, né? Uhum. A gente observa isso em Portugal, né? Portugal, literalmente aqui é velho mundo, né? A gente está na Europa, é o velho mundo. Mas você vê um cuidado, uma conservação muito interessante, né? É um patrimônio mesmo, né? E o português ele respeita muito isso, né? E um celeiro ali de aprendizado, de desenvolvimento, né? Fantástico. É muito doido. Às vezes parece que você está andando numa cidade cinematográfica, assim, que não pode ser real, essa ladeira, porque não só Coimbra, como muitas cidades em Portugal, são super íngremes, né? Então, a gente tem umas ladeiras no meio das construções antigas, e os universitários usam o traje acadêmico, que é aquela roupa que parece a roupa do Harry Potter. Então, você fala, não, eu não estou num lugar normal, eu estou realmente, eu acho que numa cidade cinematográfica, porque é muito, muito isso. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que a maior parte dos moradores aqui de Portugal são universitários, são jovens, mas a maior parte dos turistas são idosos. Então, você vê na rua esses dois grupos o tempo inteiro, em todos os lugares. Pessoas extremamente jovens, de menos de 20 anos, e idosos, super idosos, turistando numa cidade cheia de ladeiras, tipo assim, corajosíssimos, grupos grandes de idosos e todos convivendo juntos. São esses dois contrastes que eu falei, da tradição e da inovação, até nas pessoas, no perfil de gente que eu vejo aqui. Muito bom, muito bom. E o seu doutorado, naturalmente, ele tem um tempo, né? Sim. Para ser concluído, vamos dizer assim, né? Você tem pretensão, por conta dessa experiência que você está tendo, de repente, futuramente, querer voltar e para morar ou não? Sua vida é no Brasil e como está sendo essa experiência de viver em Portugal? Sim. Primeiro, está passando muito rápido, né? 6 meses é o tempo máximo que eu poderia ficar aqui de acordo com o meu edital, que cada edital de doutorado sanduíche põe um tempo mínimo e um máximo. Eu já escolheria o máximo, de qualquer forma. No meu caso, foi 6 meses. Passou muito rápido. Eu ficaria mais aqui. E por muito tempo, desde a graduação, eu me imaginei como uma pessoa que migraria. Em algum momento eu moraria em outro país e, tipo, constituiria família em outro país. Até que ano passado, aconteceu tanta coisa nos últimos anos que até fica misturado na minha cabeça. Mas foi ano passado, retrasado ano passado, eu fui morar em Recife, no Nordeste do Brasil. Então, fui para longe da família para fazer doutorado. Meu doutorado é pela Federal de Pernambuco, não é pela Federal do Paraná. E foi uma experiência incrível, mas ao mesmo tempo me deu vontade de morar perto, morar em Curitiba, morar assim, de realmente construir a minha vida ali. Não sem viajar, não sem passar temporadas fora, ter experiências fora, mas ressignificou um traço da minha personalidade que eu achei que nunca mudaria. Eu achei que nunca eu me sentiria diferente, sabe? Sim. Acho que muito por conta das pessoas, não por conta do lugar. Se eu pudesse trazer todos os meus familiares para cá, eu ficaria aqui. Mas como isso não é possível, hoje eu estou feliz de estar voltando mês que vem, final do mês que vem. Vou sentir falta de muita coisa daqui, mas estou feliz de estar voltando para casa. Legal, legal. Isso é interessante, porque a gente conversa
diariamente com centenas de pessoas que querem fazer, às vezes, uma cidadania portuguesa, Sim. italiana, espanhola, né? Ou um visto, né? E algumas estão determinadas. Não, eu quero imigrar. Quero, porque quero, porque quero. Algumas fazem esse processo de imigração, né, de sair do país, e não se adaptam. E falam, não, não era isso que eu queria, eu quero ficar na cidade brasileira e tal. E isso é muito interessante. Por quê? O que mais vale é a experiência. É. A pessoa só vai poder ter essa certeza se ela provar, se ela usufruir disso. Porque, querendo ou não, já tem um registro na sua cabeça do que é bom. É, E uma nova referência. Aquela referência que exatamente. você tinha, né, que você falou, poxa, eu era de uma cidade da região metropolitana de Curitiba, então o meu foco era Curitiba. É, Venci esse foco. Daqui a pouco você, opa, tenho mais um. Aí daqui a pouco, opa, pô, mas eu gostei muito de Recife também. Daqui a pouco você vai vendo e tem um mundo inteiro para ser desbravado, né? exatamente. Exatamente. Acho que isso é o mais incrível de você morar fora. Não é tanto você cravar que aquele é o seu projeto de vida, mas é você se permitir expandir horizontes. Não tem como voltar do mesmo jeito. Não tem a menor possibilidade de você não ser transformado por uma experiência no exterior. Começando por uma experiência turística, acho que já muda muito a nossa forma de existir, mas uma experiência como morador, como moradora, mais ainda, mais imersiva ainda. Você volta com outro parâmetro para tudo. Então, não Sim. sei como é que vai ser a minha volta em termos de segurança no Brasil, se eu vou estranhar muito, porque aqui é bizarro. Até agora, eu estranho a gente ter uma segurança assim, quase que completa, quase que É. absoluta, né, você poder sair jantar com as suas amigas e voltar a pé para casa 11 horas da noite com o celular na mão, sabendo que nada vai te acontecer, absolutamente nada. É é bizarro, assim, é Inexplicável. muito doido. É, assim, é. Esse foi o grande, talvez o maior impacto que eu percebi. Eu sou natural do Rio de Janeiro e morei em São Paulo, então em duas grandes cidades, né, com uns altos índices de violência, né, e todo dia isso é notícia, né? Então, quando você vê que existem lugares do mundo que essa não é a pauta do jornal, né? Você quis ser jornalista, né? A pauta do jornal no Brasil ou em algumas cidades brasileiras, infelizmente, é a segurança ou a É, falta dela, né? É, e você vai para outros lugares e fala, não, aqui pode se falar de outras coisas. Não é que não tenha problemas, né? Eu falo para todo mundo, perfeito é o céu. Agora, poxa, você ter, como você bem disse, eu vou sair 11 da noite, não tenho essa preocupação, é, né? De ter um incidente desse, passar por um constrangimento desse, ou até morte, né? Bala perdida, essas coisas. Poxa, essa foi uma das coisas que, sem dúvida, me impactou muito aqui. A comida é boa, né? O idioma, naturalmente, facilita também. Lógico que tem suas variações, mas facilita também. O clima é agradável, apesar da gente estar no inverno agora, né? é Então, super agradável, tem calor, tem frio, tem lugares em que muito bem neva. definido, né? As Sim, estações são muito bem definidas, né? Então você consegue se preparar, né, para cada uma delas e usufruir de cada uma delas. sim. Então é uma experiência muito legal. Estou em Braga agora, né, no Ai, que norte. legal. Então, e aquela coisa, né? Eu estou a 1 hora e meia de Coimbra. Eu estou a 2 horas de Leiria. A 1 hora e pouca, né, para o norte, mais ao norte aqui de Vigo, né? Então, assim, a gente está perto da Espanha. Eu falo que quem vive em Portugal vive sempre na fronteira, né? É, Então, você está sempre perto de uma outra cidade, né? Isso é muito, muito legal mesmo. Então, as sim. perspectivas que você tem para futuro agora, terminando agora, mês que vem, o teu doutorado, voltar para o Brasil e quais são os projetos daqui para frente? Porque você bombou Nossa, na, são na muitos, internet. são muitos projetos. O primeiro, terminar minha tese, né, eu termino doutorado sanduíche, mas de doutorado mesmo eu tenho mais 2 anos, então eu até tô um pouco adiantada aqui, a maior parte das pessoas que vêm de doutorado sanduíche
está mais no final do doutorado. Eu ainda estou no meu, agora iniciando o 3º ano, são 4. Então, eu tenho mais 2 anos, quero terminar minha tese, de preferência sem procrastinar, sem deixar para a última hora e ficar doida, estressada. E profissionalmente, eu tenho certeza que os próximos 2 anos vão ser muito intensos, porque eu estou criando agora um curso de redação para medicina, especificamente, passando por algumas reformulações no meu negócio, e está sendo incrível, está sendo muito legal e, ao mesmo tempo, muito trabalhoso, muito, muito trabalhoso, muito trabalho. Então, eu tenho certeza de que vou trabalhar muito, vou estudar muito, mas também quero viajar muito, quem sabe voltar a Portugal, ir a outros países daqui. Eu ainda tenho uma pendência na minha cabeça, assim, com a França, um desejo de passar uma temporada lá, aprender francês. Não sei, não é um plano, não sei se isso vai acontecer, porque também tenho o plano de ter filhos, então não sei muito bem como vai ser, mas o desejo ainda eu tenho. E viajar o máximo que eu puder, para o máximo de lugares que eu puder nesse meio tempo. Que legal, que legal. E me conta que esse teu projeto de redação para medicina, porque isso aí é a redação que decide a posição? Olha, a redação é a principal estratégia de alavancagem da nota, porque ela geralmente tem peso grande, então peso 2, peso 3, e no caso do Enem, ela é a única parte da prova que vale 1000. Então a tua maior nota tende a ser redação, se você sabe fazer redação. Então é realmente muito estratégico, mas claro, não é a única coisa que precisa, né? Infelizmente, se fosse, eu estaria muito feliz. Não, mas é legal, legal demais essa estratégia, demais, Sim. porque tese é você dentro de um concurso completamente disputado e em tese também, quem busca fazer medicina é bom nas áreas específicas, o fator desequilibrador ali, o desequilibrante das notas, é aquilo que nem todo mundo é tão bom, É, certo? sim. Então, a redação é a chave. Interessante. Sim, e lidar com os vestibulandos de medicina é muito legal, porque são pessoas extremamente dedicadas, extremamente comprometidas e que sonham, às vezes, desde criança, em serem médicos, médicas. Então, eu sou muito apaixonada pelos meus pontinhos, como eu chamo. Eles são maravilhosos e, inclusive, aqui na Universidade de Coimbra tem medicina, obviamente, e eu já cheguei a trocar uma ideia com acadêmicos de medicina durante a festa da queima das fitas. Você já ouviu falar nessa festa, com Não, não certeza, conheço. não? Não. Então você precisa vir aqui em maio, acho que é maio desse ano, tem a queima das fitas. A queima das fitas é uma grande festa de formatura que acontece aqui na cidade. E como você falou, Coimbra respira a universidade. O estudante, ele é o protagonista aqui. E até eu moro no andar de cima da casa de uma senhorinha de 95 anos. E aí, imagina, ela tem 95 anos, a gente mora no Centro Histórico de Coimbra, e todas terças e quintas tem muitos universitários na rua bebendo, se divertindo e fazendo muito barulho, e ninguém se importa. Ou quem se importa não fala, porque é como se a cidade fosse deles. Eles Sim. podem absolutamente tudo aqui. Todas as casas do centro são pichadas ou possuem grafite com suas expressões, suas manifestações. Então, é realmente uma cidade universitária, literalmente e metaforicamente, a cidade é deles. E durante a queima das fitas, mais ainda, eu tive a sorte de estar aqui em maio, eu vim para um evento acadêmico aqui na Universidade de Coimbra, vi como uma boa oportunidade de eu conhecer minha futura orientadora, e inclusive o evento foi cancelado e eu vim e acabei só passeando. Na verdade, o evento mudou para modalidade online, virtual. E eu já estava com tudo comprado para vir, então eu vim de qualquer forma e apresentei no meu computador mesmo o meu trabalho. Só que eu dei a sorte de pegar a queima das fitas, que acontece só uma vez no ano, perto do final do ano letivo. É uma grande festa de formatura de quem está terminando os estudos. E assim, Fábio, é uma semana de festa e algo muito diferente do que existe no Brasil. Como que funciona a queima das fitas? Cada dia tem uma programação, então tem um dia que tem uma serenata, os estudantes cantam na frente da igreja. E quando eu falo os estudantes,
pensa uma multidão, é muita, muita gente. Todos trajados com o traje acadêmico que eu falei, que é uma roupa preta, assim, uma capa enorme. Tem vários rituais com essa capa. Você só pode usar a capa em determinado momento da faculdade. Quando você é calouro, você não usa a capa. Alguém veterano seu precisa colocar a capa em você, então é muita ritualística, é super legal. E aí cada curso tem uma cor e essas pessoas compram fitas assim, e nessas fitas, os seus familiares e amigos escrevem mensagens de boa sorte para essa nova fase. Essas fitas são coladas num caderno e são balançadas. Então, é muito lindo de ver assim, todo mundo balançando as fitas, cada parte que você olha é uma cor diferente, de um curso diferente. E aí tem shows. Nossa, teve muitos shows, inclusive de artistas brasileiros aqui, porque essa é uma coisa sobre Portugal. Eles amam a música brasileira, né? Tem Sim, muito sim. show de brasileiro aqui. Consomem muito a cultura brasileira, né? Incrível. Sim. E no final, no último dia, tem uma passeata em carros alegóricos. Então, é realmente, assim, muito diferente de tudo que eu já vi. A Queima das Fitas. Vale a pena todo mundo que puder assistir essa experiência um dia, porque é surreal. Que legal, que legal. E, bom, que a gente já está caminhando para o fim aqui, passou rápido demais. Passou. Mas eu queria que você, por favor, deixasse suas redes sociais, falasse também como que alguém pode contar contigo, além de naturalmente te Sim. seguir, mas contar com o teu apoio, com a tua mentoria. Fica à vontade que esse espaço é seu. Tá ótimo. Gente, se alguém da sua família ou você vai fazer medicina, saibam, a redação é o principal fator de alavancagem de uma nota. Ela realmente pode economizar 1 ano, 2, 3 anos da vida de alguém que está fazendo medicina, e é super comum você levar anos para passar em medicina, mas não é normal. A gente consegue reduzir drasticamente esse tempo com uma boa redação. Então você pode contar comigo. As minhas redes sociais são Lume. Todas elas, YouTube, TikTok, Instagram, e eu tenho um curso chamado CRM, que inclusive é uma brincadeira com CRM médico, que é o curso de redação para medicina. A sigla fica CRM, exclusivo para isso. Você me seguindo no Instagram, lá no meu perfil você já vai ver mais informações de ou como entrar no curso ou como entrar na lista de espera do curso, e aí a gente entra em contato com você. E independentemente de você estar em medicina ou não, eu quero dizer para você que ter experiência de estar entre os países sempre vai valer a pena. Pode ser para, de repente, estudar fora, fazer medicina fora, fazer qualquer outro curso, ou ter qualquer outra experiência. É uma coisa que muda a gente. Eu sei que vocês podem contar com a Aliança Portuguesa para ajudar nesse processo de cidadania, se é o objetivo de vocês. E eu sei que muitas vezes dá medo, pode parecer que a gente não é bom o suficiente. Acho que tem muito isso, essa cultura brasileira do vira-lata, né? Sim. Da gente se achar inferior a outras nacionalidades, mas vale a pena. Nem todos os portugueses vão ser legais com a gente, mas alguns vão, e aí a gente fica feliz com esses, entende? Muito bom. A gente aguenta uns portugueses meio ranzinzas, meio grossos às vezes, mas não são todos. Sim. E existem outros aspectos para a gente apreciar aqui, como é o caso da segurança, do tempo, das comprinhas que a gente ama, das paisagens castelos. Imagina que você pode ver vários castelos, sentir uma princesa, um príncipe. Então, vale a pena. A gente passa alguns perrengues, mas sempre vale a pena. Muito bom, muito bom. Concordo com tudo que você disse. E eu só fiquei com uma dúvida aqui antes da gente encerrar. O seu curso, ele tem a pretensão depois de também estender para outras áreas? Olha, essa é uma pergunta que eu sempre recebo. Para outras áreas de prova de medicina? Não, eu digo engenharia, para outras áreas que a redação também pode ser um fator aí de diferenciação. Sim, na verdade a gente está fazendo o caminho contrário. O meu curso, ele era para todo e qualquer curso, e agora o nosso foco vai ser só em medicina, porque a maioria dos meus alunos já era de medicina mesmo, são as pessoas que, como tem uma concorrência muito maior, elas precisam se dedicar muitas vezes mais do que qualquer outro curso. Então a gente está fazendo o caminho contrário agora. Muito bom, muito bom.
Perfeito, perfeito. Luma, eu só tenho a te agradecer a tua Eu que disponibilidade. Foi agradeço. muito legal o bate-papo, passou muito rápido. Passou E mesmo. eu quero já te convidar para um próximo episódio, Oba! tá? E porque suas histórias continuam, né? A sua vida continua, suas experiências continuam. E parabéns pelo teu trabalho, né? Muito legal mesmo, né? Eu sei esse desafio que é, né? Da redação, da pessoa que, como você bem disse, é um ano inteiro se dedicando. E escrever tem técnica, tem metodologia, né? Uhum. Para isso, tem como se preparar para isso e, com certeza, as pessoas contigo aí estão muito mais próximas de realizar o sonho delas, né? Então, Sim. parabéns mesmo pelo teu trabalho. Muito obrigada. E já aceito o convite. A gente pode fazer um episódio só de perrengues em Portugal. Ontem, por exemplo, eu caí de joelho na ladeira, estava chovendo, Meu gente. A gente Deus! cai aqui nas ladeiras, é perigoso demais. Aquela pedra sabão, né? Aquela pedra sabão, aqueles quadradinhos. Outro perrengue é o guarda-chuva que vira do avesso 1000 vezes. Ah, Gente, tem muitos não. perrengues portugueses É para mais vento do compartilhar. que chuva, né? Parece que a chuva está de lado, assim. Exatamente. Eu vou É, adorar. e você vê que curioso isso que você está falando, né? O português, ele quase já nem usa mais guarda-chuva, ele prefere se molhar. Ele já, ele já dispensa o Ele já guarda-chuva, vou me desistiu. molhar Uma mesmo e pronto. humilhação que é você tentar usar um guarda-chuva. Ai, meu Deus. Eu falo isso com a minha esposa, eu falo assim, ó, o guarda-chuva foi feito para perder, para você É, esquecer o guarda-chuva no outro lugar. Porque aquilo ali não serve para nada em Portugal mesmo. A chuva vem de lado, vem na diagonal, vem de baixo para cima. E os caras, o cara bota um casacão, bota alguma coisa suficiente para não chegar na pele dele. E vai. e vai. Vai. Exatamente. É Muito muito bom, muito legal. bom. Obrigada, viu? Foi incrível, eu amei. Foi um prazer gigante. Pessoal, para você que assistiu esse episódio aqui até o final, não se esquece de seguir a Luma. E, claro, se inscreve também aqui no nosso canal, deixa o teu comentário aqui que a gente vai ter o maior prazer de te responder. Conversa com a Luma, tira as dúvidas com ela, com certeza ela pode ser aí o caminho mais próximo para você realizar o seu sonho. E, Luma, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer, uma honra. Tudo de bom para você e sucesso em tudo que você fizer, tá Muito bom? obrigada. Tchau, Um grande tchau. abraço, pessoal, e até o próximo. Tchau, tchau, Luma, tudo de bom. Tchau.